Um homem que manteve o cinturão dos pesos pesados por mais de 5 anos e 10 defesas de título nesses tempos. E o que mais impressiona, um cartel absurdo, 43 vitórias, 42 dela por nocaute. Talvez o maior nocauteador de todos os tempos da história do boxe. Esse é Deontay Wilder, o Bronze Bomber. Puta, que apelido bom, hein? Que absurdo. Hoje você vai conhecer a história desse grande homem e eu tenho certeza que se você meteu esse vídeo antes de ir treinar, você vai ficar extremamente motivado. Vamos lá, que nesse vídeo você vai conhecer a história de um dos maiores nocauteadores de todos os tempos da história do boxe, da onde que ele veio, o seu estilo de boxe e todas as histórias das suas maiores lutas e derrotas. Nascido dia 22 de outubro, Wilder não tinha planos de se tornar um grande boxeador. Na verdade, ele queria outros esportes. Ele estava querendo jogar futebol americano ou até ser mesmo do basquete, mas a sua vida não correu esse caminho. Tudo mudou na sua vida quando ele teve a sua primeira filha, que nasceu com uma doença congênita chamada espinha bífida em 2005. Isso mudou completamente o jeito que ele via a sua carreira. Ele teve que largar os estudos nesse ano. Começou a trabalhar em diversos empregos para sustentar a sua família. E como nesses momentos mais difíceis, ele decidiu tentar um novo esporte, o boxe, para desafogar a seu nervosismo, seus medos, suas ânsias de não ter dinheiro. E quem sabe utilizar da nobre arte como um refúgio financeiro para conseguir uma vida melhor. É uma história muito parecida com todos os outros documentários que a gente já fez aqui nesse canal do Esquiva Falando. O boxe como um refúgio para você alcançar um sucesso financeiro. Você que não teve estudos na vida, não teve oportunidades, busca então num esporte alcançar um sucesso financeiro. Talvez porque sua genética seja acima da média do normal, seja porque outros esportes sejam mais competitivos, ou seja porque você simplesmente é duro na queda e bom de porrada. E o que surpreende mais da história de Deontay Wilder, e eu acho que essa aqui vai para você que tem um sonho de se tornar um boxeador de sucesso, é que ele começou no boxe já com uma idade um pouco mais avançada, aos 20 anos. Mesmo com esse início tardio, que não é comum no mundo do boxe, a gente vê criança já aos 13, 14 anos já lutando e sendo melhor que muitos adultos, a gente não podia negar que ele tinha um talento invejável. Isso faz total diferença. E eu sei que você pode me perguntar, será que dá para eu ainda me tornar um profissional agora começando aos 20 anos de idade? Pode ser que dê, mas é claro que o talento vai te ajudar muito nessa caminhada. E você sabia que Deontay Wilder já participou das Olimpíadas de Pequim em 2008? Essa história é muito boa. Mas antes, queria te contar do patrocinador do canal, a Máximo Boxing. Se liga nessa luva nova que eles fizeram em parceria com o Popó. Essa luva tá animal, é a luva mais cara da Máximo. Mas tem aqui os capacetes, todos os equipamentos de qualidade da Máximo Boxing, com um custo-benefício muito bom. E se você utilizar o cupom FALA, você garante 10% de desconto nas suas compras. Lá na Máximo você vai encontrar luvas desde R$ 189 até luvas de 679, como essa do Popó. Mas utilizando o cupom FALA, você garante 10% na sua compra total. E se você quiser dar uma olhada na loja da Máximo, ver os itens que eles têm, se te interessar algum, usa nosso cupom de desconto, cupom FALA, porque ajuda a gente a continuar produzindo esses documentários dos maiores boxeadores de todos os tempos. Vamos voltar então para as Olimpíadas de 2008 em Pequim, com a disputa de Deontay Wilder. Ele naquela oportunidade garantiu a medalha de bronze, origem do seu apelido inclusive Bronze Bomber. Foi homenagem à sua conquista olímpica, quanto também ao lendário Joe Louis, o Brown Bomber. Essa é uma rápida ascensão e praticamente sem precedentes no boxe moderno. Após as Olimpíadas, decidiu tomar caminho para o boxe profissional. E é claro, esse é o caminho natural da maioria dos boxeadores. Vai para as Olimpíadas ou compete no boxe amador, boxe olímpico, que a gente chama, e depois vai para o boxe profissional. Tem várias nuances que a gente já explicou em outro vídeo aqui, as diferenças do boxe olímpico ou amador para o boxe profissional. Mas hoje em dia, só para você ter uma ideia, você consegue ser um boxeador olímpico e um boxeador profissional ao mesmo tempo. Antigamente não dava, ele tinha que escolher um boxeador que participava das Olimpíadas não podia ter uma carreira profissional. Então, depois das Olimpíadas de 2008, ele decidiu ter a carreira profissional apenas, que é onde dá mais dinheiro. E começou com uma ascensão meteórica, né? Então, como ele já era o nome visado, era um americano que todo mundo já estava curtindo, ele já começou aquela escadinha de lutas e conseguiu um cartel de apenas 32 lutas e 32 vitórias, sem nenhuma derrota. Só que tem um detalhe em tudo isso. Todas essas lutas, essas 32 lutas, foram vencidas por nocaute. Assustador essa métrica. Wilder, ele não apenas vencia os seus oponentes, ele derrubava e tinha um poder avassalador de nocaute e fazer o adversário beijar a lona. A envergadura dele chega a assustar, que tem 211
11 centímetros, ele mede aproximadamente 2,1 metros de altura. Cara, é uma estrutura física perfeita para um peso pesado moderno. Alto, forte, com poder de nocaute absurdo, combinando um alcance excepcional com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho. O estilo de boxe do Wilder, ele sempre foi muito único, e para quem é mais purista no mundo do boxe, ele é até mesmo considerado estranho. Ele não tinha uma técnica refinada nos primeiros anos, mantendo aí os braços baixos, lançando golpes em ângulos incomuns, mas essa abordagem talvez não convencional para o mundo do boxe, combinado com seu poder explosivo, provou ser eficaz para chegar ao topo da divisão dos pesos pesados. Wilder não precisava dominar a nobre arte, como os boxeadores clássicos, ele só precisava acertar uma vez e a luta normalmente acabava nesse momento. E chegamos ao ano de 2015, o auge da carreira de Deontay Wilder, mais especificadamente no dia 17 de janeiro. Nesse dia foi a luta contra Bernabé Stiverner. Pô, é uns nomes difíceis, vou deixar escrito aí para vocês, que foi por decisão unânime para conquistar o cinturão dos pesos pesados. E uma curiosidade grande é que essa foi a primeira luta e a única vez na sua carreira que a luta precisou ir para decisão dos juízes para decidir quem havia ganhado. Mas mesmo assim, o que importa é a vitória e fez dele o primeiro campeão americano dos pesos pesados desde Shannon Briggs em 2007, encerrando um período de domínio europeu na categoria. O que seguiu foi o reinado dominante do campeão mundial. Wilder defendeu seu título com sucesso por 10 tentativas, a maioria delas por nocautes brutais. Isso consolidou a sua reputação como o homem mais perigoso da categoria de boxe naqueles anos. Adversários como o Arthur, não vou me arriscar a colocar o sobrenome dele aqui, mas eu vou deixar aí na tela, Chris Areola, Jared Washington, Luiz Ortiz, sucumbiram a um poder do Bronze Bomber. Inclusive, cara, vale você assistir os melhores nocautes de Deontay Wilder, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Eu acho que particularmente os mais notáveis que a gente consegue lembrar foram as vitórias contra o cubano Luiz Ortiz, considerado um dos boxeadores mais tecnicamente habilidosos daquela divisão. No primeiro confronto, em março de 2008, o Wilder ele sobreviveu a momentos difíceis para conseguir nocautear o Ortiz lá no 10º round. Mas tivemos a revanche em novembro de 2019 e ele entregou um dos nocautes mais espetaculares da sua carreira, apagando o Ortiz no 7º round com um único direto de direita. E cara, não dá para negar que o estilo de luta de Wilder sempre foi criticado entre os especialistas. Enquanto alguns falavam que sua técnica era rudimentar e dependia de excessivas mãos de direitas, outros admiravam sua técnica única, o de apagar as luzes do oponente. Com o tempo, ele foi desenvolvendo um jab mais eficiente, uma ferramenta essencial para configurar e preparar o seu golpe de direita, e o seu treinador, o Mark Brilland, medalha de ouro olímpico, aliás, trabalhou para refinar suas habilidades. Lembrando, ele começou aos 20 anos de idade, então ele teve que aprender enquanto lutava. Mas mesmo com toda essa técnica rudimentar, ele tinha algo que é inerente do boxeador, algo que talvez você não consegue treinar, que é o seu punch, o seu punho, a força que você dá pra ele. Isso nasce com boxeadores, isso se tornou até uma lenda entre boxeadores. Popó, que foi um dos caras aí dos pesos mais leves, cara, é um cara que pras categorias de baixo tinha um soco muito forte, tinha um poder de nocaute muito forte. Muitos acham que isso é uma grande mística no mundo do boxe, que é algo que você não consegue treinar e que você tem que ter como característica inerente de quando você nasce. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação, mas com certeza é uma mística que envolve o mundo do boxe. Até o final de 2019, o Wilder havia construído um legado que já colocava entre os grandes nocauteadores e boxeadores da história dos pesos pesados, com um cartel incrível de 42 vitórias, nenhuma derrota, um empate e 41 nocautes. A sua única mancha da carreira, que foi esse empate controverso com Tyson Fury, inclusive, foi em dezembro de 2008, uma luta que muitos acreditavam que Fury havia vencido, inclusive, apesar de ter tido derrubado 2 vezes ele, incluindo uma dramática recuperação no 12º round que parecia praticamente impossível. E aqui a gente tem que contar da trilogia de uma das lutas mais esperadas da nossa geração, que foi a trilogia de Deontay Wilder contra o Tyson Fury. Se tornou uma das lutas mais memoráveis da história do boxe e a gente já contou dessa luta no documentário do Tyson Fury, mas eu vou dar uma recapitulação nela para você que não viu. Mas depois não esquece de ver o documentário e se inscreve aqui no canal, porque mais de 70% das pessoas não são inscritas aqui no canal. E
a gente quer bater os 100 mil inscritos ainda esse ano de 2025. Após o primeiro empate controverso, né, no primeiro encontro, a revanche foi marcada para fevereiro de 2020 e mudou drasticamente o rumo da carreira de Wilder. Fury adotou uma abordagem surpreendentemente agressiva, derrubando Wilder 2 vezes antes que Mark Breland, o treinador de Wilder, jogasse a toalha no 7º round. Foi a primeira derrota da carreira profissional de Deontay Wilder e todo mundo sabe que ele não aceitou muito bem essa derrota. Em uma série de entrevistas pós a luta, Wilder apresentou várias justificativas para a derrota, desde o peso do seu traje de entrada até acusações infundadas de que Fury havia adulterado suas luvas. Foi sempre uma mística ocorrida nessas lutas que a gente nunca vai saber a verdade ou simplesmente se ele não era um bom perdedor. O comportamento de Wilder após essa derrota revelou ali um lado menos admirável da sua personalidade. Ele demitiu seu treinador, acusando de traição por interromper a luta e ter jogado a toalha, e se recusou à superioridade de Tyson Fury. Essas reações mancharam significantemente a sua reputação no mundo do boxe. Muitos fãs e analistas criticando a sua falta de espírito esportivo. A pandemia ainda aconteceu e adiou a terceira luta, dando Wilder tempo para refletir e reinventar sobre as orientações do seu novo treinador, Malik Scott, um ex-adversário que o Wilder havia nocauteado lá em 2014. E aí tivemos a conclusão dessa trilogia em outubro de 2021. Testemunhamos uma das maiores lutas de pesos pesados de todos os tempos. Wilder derrubou o Fury 2 vezes no 4º round, parecendo prestes a recuperar o seu título e recuperar essa mancha na sua carreira. No entanto, a resistência e a técnica superior de Fury prevaleceram. Com uma recuperação histórica, o britânico derrubado por Wilder 3 vezes antes de finalizar a luta no 11º round. Apesar da derrota, a coragem e resiliência de Wilder naquela noite reestruturaram muito bem o respeito que ele havia perdido após a segunda luta. Pôde encerrar sua carreira não com chave de ouro, mas pelo menos com seu respeito de volta. E após um ano de inatividade, o Wilder retornou sim aos rings em outubro de 2022 contra Robert Ellinus, um ex-parceiro de sparring. A luta durou menos de um round. O Wilder demonstrou em seu poder permanecer intacto ao nocautear o finlandês com um contragolpe preciso de direita. Essa vitória ressurgente preparou o caminho para um confronto de alto nível contra o cubano Frank Chances em dezembro de 2023. No entanto, o Wilder sofreu uma derrota por decisão, mostrando vulnerabilidades contra o estilo técnico e invasivo de Sanchez. Ainda mais surpreendente foi a sua rápida derrota por nocaute para o prospecto Zhilei Zhang em junho de 2024, colocando em dúvidas ali o seu futuro na carreira entre os mais altos níveis da história do boxe. E a gente sempre debate qual que é o futuro desses grandes boxeadores. Eles enfrentaram já seu clímax na carreira? Será que não tem mais volta? Será que eles não vão conseguir continuar em alto nível? A gente tem uma história do maior campeão dos pesos pesados, que eu já vou falar daqui a pouco quem foi ele. Porque o Wilder hoje ele se encontra com 38 anos de idade e a gente já teve pessoas de alto nível com uma idade mais avançada. Mas não dá pra negar que Deontay Wilder ele se encontra numa encruzilhada na sua carreira no atual momento. Seu cartel atual de 43 vitórias, 42 por nocautes, mas agora 4 derrotas, ainda coloca ele entre os 5 melhores pesos pesados do mundo. O legado dele tá marcado na história do boxe, mas a gente sabe, será que é o fim? Será que os bons momentos já passaram? Eu gosto muito de relembrar a história de George Foreman, que faleceu recentemente também, só que ele foi o campeão mais velho da história do boxe na categoria dos pesos pesados, então ainda há tempo. Quem sabe esperar 1, 2 anos e voltar com tudo no auge? Será que Deontay Wilder consegue repetir os feitos de George Foreman? Se você quer conhecer essa história incrível de um dos campeões mais velhos da história do boxe, eu vou deixar o documentário do George Foreman para você assistir agora. É só você clicar no link que tá aparecendo para você aqui na tela e você vai achar um ótimo documentário. Espero que tenha gostado do nosso vídeo, um forte abraço e tchau!